Pessoal, pedindo licença, eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês o material, né, padrão de como os alunos, professores se comportam aqui na web aula, tá? Algumas dicas aí que ajudam a gente ter um desempenho maior e um aproveitamento satisfatório da aula, tá? Depois das dicas, a gente volta com a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Eu vou compartilhando a nossa tela aqui. Já abri nossa sala aqui. Então a gente foi semana passada. Semana passada não, né? Olha aí, ó. Tô falando, ó. O Wanderson tá aí, tá? Já tá aí já de QAP aí, né, Wanderson? Não, e você viu que a plataforma deu uma mudada aí, né? Tá um pouquinho mais difícil aí, mas logo logo a gente acostuma aí, né? Mudou aqui, ó, mudou a cor das abas aqui, que era um azul parecido com esse daqui. A barra lateral agora tá aqui em cima, tá? Teve uma modificaçãozinha, né? Às vezes vai dar um problema aí, mas essa é a última versão do Ava, tá? Pelo que o pessoal falou aqui, né? E é sempre no intuito de otimizar, né, a experiência aqui para vocês aí, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro eletricista, né, futuros profissionais aí da área da elétrica e da automação. Na última aula, que foi antes do carnaval, né, por isso que teve esse gap aqui imenso aqui, né, nós, hum, inclusive foi na quarta-feira de cinza, né, depois aí, nós tivemos, deixa eu ver aqui se está carregado direito. Eu lembro que até acho que foi o Wanderson que participou aí. Deixa eu ver se a aula tá rodando aqui. Uai, a aula tá travada aqui. Pois eu vou ver aqui se tá tudo ok aqui, tá? Que não era para estar dando esse erro aqui, não. Então, no dia 18, eu falei sobre a primeira atividade, tá? E até deixei o material aqui para vocês, que é a NTC 05, a NR10 e a NBR 5410 aí, para vocês poderem utilizar nesse primeiro relatório aqui. Eu mostrei na aula como é que. Ó, agora carregou, deixa eu ver se deu certo aqui. Que se não tiver. Ah, não, ó, deu certo. Ó, até deu certo aqui. Que eu já fiquei com medo de não ter quebrado o link e acontecido alguma coisa. Tá ok. Então, na última aula aqui, ó, que a Laura já deixou aqui o material, inclusive já deixou ó, a pasta aqui com material extra, já deixou o selo para a aula de hoje, tá? Vocês estão enxergando só a aula da semana antes depois do carnaval aí, né?
hoje é que vamos entrar, propriamente dito, naquela descrição que eu até falei aqui com o Wanderson, né? Que a gente ia falar sobre o. Vamos lá na pasta de situação de aprendizagem. Isso aqui já é o da atividade 2. Da atividade 2, ó, vai ter uma série de documentos aqui, tá? Que vão ser necessários, inclusive as ordens de serviço. Hoje, a gente vai desenvolver o conteúdo para a ordem de serviço, a primeira ordem de serviço, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai fazer a segunda parte, que ainda faz parte da atividade 2, tá? Porque essas duas solicitações de serviço de manutenção, elas vão ser fundamentais para fazer o plano lá, o plano de manutenção, tá? Semelhante, eu não sei se algum de vocês trabalha aí com refrigeração, tem o PMOC, se eu não me engano, acho que é esse plano. É um plano de manutenção aí, né? Só para máquinas aí a parte de refrigeração aí, limpeza e conservação, né? Então vocês já podem já baixar o a pasta aqui completa. Eu tô hoje com muita coisa aqui. Eu acho que vai dar certo. Deixa eu apagar essas atualizações aqui. Atividade 2 que depende aqui. Nessa aqui eu dá um, tá certo? Ah, é porque tá dentro do arquivo compactado. Deixa eu compactar tudo aqui. Eu vou pôr extrair aqui, que eu acho que vai rodar. Esse que é o da atividade um. Estranho, deveria ter. Deixa eu ver isso de novo aqui. Ah, sim. Pera aí, deixa eu só ver se tá disponível aqui. Ah, não. Esse aqui são os arquivos que vocês vão utilizar. Inclusive, para a gente não atrapalhar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele extrair dentro da pasta. E aí vai ficar mais organizado aqui, ó. Extrair arquivos para pasta tal. Essa daqui é a primeira solicitação de serviço que a gente vai utilizar, né, com esse descritivo aqui. E a folha de resposta, inclusive para as duas é, solicitação de serviço, vocês vão utilizar como modelo essa folha aqui, tá? Então vocês podem colocar atividade 2, né, parte um, né, ou ATV2, SSM, esse número aqui, ó, o final 101 e o final é porque dependendo da empresa, você tem um padrão aqui, por exemplo, pelo que eu tô vendo, parece que é o ano, né? 2017, 1 do 1. Pode ser isso. Então, dependendo da empresa, ela tem uma nomenclatura padrão, né? Para essas solicitações aí de serviço de manutenção, tá? Então, a ordem de serviço, ela vai ser consolidada nesse formulário, que é o formulário da atividade. A solicitação é essa daqui, né? Que é a solicitação de serviço, as duas que vem lá na pasta compactada. Então, por que que eu deixei hoje? Porque aquela da aula anterior era uma atividade inicial
para vocês entenderem como é que faz um relatório. Inclusive, esse relatório aqui, ele é um formato diferente daquele, aquele era mais simples, né? Daí, né, até eu tinha conversado aí com o Wanderson, que era você fazer um memorial descritivo, né? Fazer basicamente uma inspeção, né, nas instalações elétricas aí da sua residência e encontrar não conformidades. A gente até discutiu, eu fiz uma aqui genérica, né? E eu peguei o maior problema, que era o problema do chuveiro, né? Até peguei umas fotos aí na internet de instalações, por exemplo, ele estava com aquela tomada macho e fêmea de 20 amperes, só que pela potência do chuveiro, a corrente máxima dava mais de 20 amperes, daí você vai listar a não conformidade, como que vai solucionar. No caso, eu lembro que a nossa solução foi instalação do conector Sindal, né? É o blindado, ou então o conector vago, né? Que é o que mais utiliza, inclusive o Wanderson diz que utiliza ele também, já utilizou dele. Eu também aprendi com os alunos lá do curso, na época que eu ainda ministrava para o pessoal treinamento para os eletricistas de rede da CELG, né? E depois da Enel. Essas orientações vêm daquela época, né? O conector vago, né? Porque ele é muito bom, ele é de aperto, ele parece um pregador, né? Só que o aperto dele, ele é, ele trava bem o cabo ali e dá para fazer a conexão, né? Com tampa cega, furo central, conector vago ali, que foi a solução técnica gerada. Inclusive, né? Se é você que está assistindo a gravação, né? Ou quem não viu a primeira aula aí, dá uma conferida na aula anterior, que lá eu mostro algumas orientações fundamentais de texto final para você colocar, que não se responsabiliza se por uso indevido, né, da instalação, você não se responsabiliza, o RT, né, o responsável técnico, tem lá dá uma conferida lá. Então, esse contexto aqui, ele vai fazer parte da parte um e da parte 2 da atividade 2 e da atividade 3 que é o plano básico lá de manutenção, tá? Inclusive, está no material extra de vocês, tá? Da última atividade aí, o documento oficial da ANEEL, né? Da Agência Nacional de Energia Elétrica aí, tá? Então, o Hotel Eco Resort a Amazônia é famoso pelas instalações, né, impecáveis no meio da floresta e é elogiado por todo o setor hoteleiro, uma referência nacional. Então, no entanto, né, o hotel desse porte aí requer atenção especial na sua infraestrutura e instalações para que tudo ocorra bem, né, e não atrapalhe as férias dos seus hóspedes aí. Inclusive, né, por exemplo, tem uma empresa, é mal alguma coisa, e que é uma empresa que é tipo uma terceirizada, que ela dá consultoria, por exemplo, ela fornece eletricista, técnico, engenheiro para fazer vistoria, bombeiro também, né? Bombeiro que é profissional da área ali, né? Que ele faz basicamente a vistoria das instalações elétricas todo mês, tá? Ainda mais num shopping center, né, que é um local aí de risco, por quê? Porque locais onde tem um fluxo de pessoas aí, por exemplo, você tem risco, porque se for um prédio, né, ou tiver mais pavimentos aí, não for térreo, né, você, você tem o risco aí de sobrecarga, né, de pessoas trafegando aí pelo ambiente, você tem risco de acidente, né? Acidente, incêndio, vários riscos aí que podem ocorrer num tipo de instalação desse, porque você tem muitas pessoas que vão a esse ambiente. Por exemplo, universidades, faculdades, né? Escolas, em geral, também tem esse nível aí, tá? Então, por isso, ainda mais esse hotel aqui, que é lá na Amazônia, né? Ele
aparentemente ele fica num local remoto aqui, né? Ele tem uma equipe especializada de manutenção que trabalha em sistema de turno devido à dificuldade de acesso a esse hotel, tá? Então, nessa maneira, os funcionários trabalham um período de 15 dias consecutivos e outros 15 dias fora de escala, né? E retornam às suas respectivas residências. Então, eles ficam 15 dias direto, né? Fazendo manutenções, né, ou à disposição ali, né? Lembra lá na matéria lá de gestão da manutenção, né? Às vezes tem um itinerário igual lá em gestão da manutenção, era fundamental que de noite, de um período lá específico, eles fizessem uma manutenção lá, por exemplo, em shopping center, como você não pode, né? Não é que não pode, né? O dono ali de uma loja ali, por exemplo, eu já fiz vistoria para Gentleman, né? De um shopping center aqui de Goiânia. E aí você precisa que no horário, né, no horário comercial, essa loja esteja disponível para os clientes, né? Porque senão ele não vai bater metas, né? Não vai vender mercadoria. Então, geralmente as manutenções são programadas aí para de madrugada. Shopping center é normal isso acontecer, tá? E aí, pelo visto aqui, né? Não necessariamente de madrugada, mas eles ficam de plantão aí para resolver qualquer tipo de problema aí dentro do ambiente interno aí do hotel, né? Então, após a contratação, então, ó, a equipe de manutenção, né, sofreu ajustes após a saída de um eletrotécnico. Dessa maneira, o Henrique foi contratado, né, e juntamente com o Fábio ficarão responsáveis por manter todo o sistema do hotel funcionando. Então, você é o paradigma aí do Henrique, né? Então, após a contratação do Henrique, o supervisor Danilo solicitou a presença, né? Para ele fazer um treinamento de 2 dias, fez o treinamento, né? Ele conheceu como é que o hotel funcionava, né? Aquela questão aí, locais de acesso para fazer as manutenções necessárias aí, né? Então ele fez um tour por lá. Ah, passou-se alguns dias, né? E ele foi chamado ao hotel para dar início nos 15 dias de jornada aí, né? E foi à sala de manutenção verificar se há alguma atividade, né, em espera e ao chegar em sua mesa, Henrique liga o computador, acessa o sistema aí de gestão do hotel, né, e verifica que existem duas SS, né, duas solicitações de serviço, que chamam de SSM, né, que é de manutenção, para a análise, né, e posteriormente a execução. Então, basicamente, né, após, né, a atividade 2 aqui, né? Após você ler as solicitações de serviço, então são duas, tá? Na aula de hoje a gente vai reservar para a primeira solicitação de serviço. Basicamente, ó, se você for olhar aqui, ela tem um padrão. Tem empresas que a SS ela fica no corpo da ordem de serviço. Você só muda lá, você faz um checklist, né? Igual aqui, ó, é um padrão de checklist. Então, geralmente uma solicitação de serviço, né, ela vai evoluir para uma OS, que aí, né, o pessoal da manutenção vai executar essa ordem de serviço, vai colocar numa fila, num cronograma aí de manutenção, tá? Então, basicamente, ó, vocês estão vendo que tem um padrão aqui, né? Hotel Eco Resort, o número da solicitação de serviço de manutenção, né? A 2017-0101. O evento foi, a data do evento 15/8/2017, né? Então foi o setor de manutenção, o nome, né, do chefe lá é o Danilo, né? O ramal, né? O telefone lá. Eu me lembro que uma vez eu prestei serviço numa empresa que o pessoal usava Nextel lá, né? Era uma outra opção aí
Fora o do celular aí, tinha um plano lá para o pessoal da manutenção, né? Então, e qualquer coisa que você tinha que tirar dúvida, às vezes você chegava numa área lá, e aí eles tinham uma tag padrão, colocava lá a foto de quem está dando a manutenção naquela máquina, falando que não poderia mexer ali no quadro, aí você colocava a tag, né? A tag e o bloqueio, né? E aí, qualquer dúvida, ligar no número tal. Aí eu lembro que era o Nextel, era um telefone que era tipo rádio. Acho que hoje nem existe mais isso. Então, ó, no dia, ele relatando que no dia 15/8/2017, às 6h45, o relé de proteção emitiu um alarme, relé de proteção da onde, né? Um alarme sobre aquecimento do transformador a seco, né? Identificando como o trafo 1. Então, é um transformador a seco, tá? Lá do Hotel Eco Resort. Se é um transformador, é uma subestação. E se eu não me engano, é o trafo 1, é esse daqui, ó. O transformador 1. O arquivo está em PDF aqui para facilitar, né? Nossa, ó, o trava-língua aí, né? Então, ó, tem a subestação abrigada, é um transformador a seco. Não sei se vocês já viram um transformador a seco. É um mais ou menos, deixa eu ver se eu acho aqui um. Eu acho que isso aqui da Zap Telecom tem. Isso aqui é um pessoal que acompanha na internet, deixa eu ver. Não, isso aqui é o. Acho que é esse aqui. Eles estão na subestação aqui, ó. Ó, esse aqui né, é um transformador a seco, ó. Ele não tem a carcaça externa aqui, ó. Geralmente o transformador é isolado a óleo mineral, né? Ele tem uma carcaça externa. Tá vendo que os barramentos estão diretamente ligados aqui, né? No cabeamento aqui, né? Não tem um isolador de cerâmica aqui, já está ligado direto no transformador. E basicamente o a óleo, ele tem esse aspecto interno, tá? A diferença é que ele tem uma capa de metal ali, né, que cobre ele, que inclusive essa capa de metal é como se fosse uma panela, né? Que aí ali o óleo mineral ali, ele fica justamente para evitar a formação de arco aí. Esse a seco, ele é mais seguro, porque se houver um curto-circuito, ele não vai pegar fogo. E quando um transformador desse pega fogo, rapaz do céu. Pois eu vou até procurar um vídeo aqui do pessoal fazendo apagando o incêndio aqui do transformador, tá? Eu acho que não tá aqui na nossa pasta, deixa eu ver. Não, infelizmente não tá aqui não, mas depois eu mostro para vocês. Então, soou um alarme, né? Instalado na subestação 1, que é essa subestação grandona aqui maior, tá? Aí aqui tem o trafo 1, foi o trafo 1, né? Isso mesmo, ó, esse daqui. O trafo 2 está aqui. Aqui são as canaletas, elas podem ser subterrâneas, tá? E também pode ser ali no alto ali. Inclusive, por exemplo, o, o primário do circuito, né, a média tensão, ela vem em um cabeamento que ele parece uma tubulação, tá? O pessoal chama de barramento, né? Ele vem, né, fica protegido pela a gaiola de Faraday aqui, ó, tá vendo? Ó, tem a gaiola de Faraday aqui. Ele é aterrado, provavelmente, né? Se ele Isso aqui tem cara de que foi instalado em conformidade aqui, né? Ele tá tudo aterrado aqui, essa parte, porque isso aqui é a gaiola de Faraday. Se der um arco elétrico aqui, o arco elétrico ele vai bater aqui na
na gaiola de Faraday e vai ser sugado pelo aterramento. Foi até local, né? Verificar, isso aqui é o Danilo contando, né? Na solicitação, né? Fazer as verificações preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam riscos às instalações elétricas. Durante a verificação, ele constatou, né, inicialmente, que tinham muitos materiais impróprios, cadeira, escada, bloqueando a ventilação, né? Às vezes a ventilação fica aqui, ó, ventilação forçada, ou às vezes, né, ela tem, eu já vi, inclusive, ou numa janela aqui, né, atrás, né, bem grande, parecendo aquelas janelas gravia, né, só que de concreto, com as aberturas aqui para o ar fluir, tá? Eu já vi também na parede inteira, a parede como aí você tem uma espécie de parede falsa, né? Essa parede aqui do fundo, ela tem as aberturas para o ar trafegar e depois ela tem uma parede que ainda está aterrada, que fica aqui fora para o ar fazer esse movimento aqui, né? Dependendo, tem algumas subestações que elas, aí dependendo da NBR ali, né, que você vai. Mas basicamente, eu não me lembro o número, não, a 5460 é do CEP. Aí tem uma NBR específica para transformador, né, de potência para, por exemplo, rede de distribuição, né, que é o que alimenta a indústria, o que alimenta as residências, tem para transformador de potência de subestação, né, que pega 69 kV, por exemplo, e transforma em 13,8 para alimentar os transformadores, né, que tem um primário 13,8 e o secundário de baixa tensão, tá? Então ele viu que tinha muita coisa bloqueando a ventilação da subestação e muito pó sobre os equipamentos. Inclusive, uma coisa besta, o que parece besta, né? Geralmente eles têm um tapete de borracha que, se esse tapete de borracha estiver sujo, estiver empoeirado, o ideal é que você pegue esse tapete, lave ele, né? Leve para um local externo, obviamente, aí e lave ele com sabão neutro mesmo, passe escova, que é as escovas de lavar roupa ali, sabão neutro e deixe secar a sombra para depois você colocar de volta ali. É um tipo de manutenção preventiva que você faz em algumas coberturas. Inclusive, às vezes tem subestação que tem cobertura que fica nos cabos, que fica até em cima do transformador, e você tem que fazer, por exemplo, a desenergização e depois limpar com um pano seco ali, né? Um pano levemente úmido ali. Você tem que tirar essa poeira, tá? Inclusive, tem até em linha de transmissão. Não sei se vocês já viram aí pela internet, o pessoal utiliza uma água ali especial. É como se fosse água mesmo, água desmineralizada ali, para fazer a limpeza dos isoladores, tá? E da linha de transmissão. Não sei se vocês já viram aí, depois vocês pesquisem no YouTube aí. Ah, então ele viu, né, que tinha Professor, cadeira. eu vou parar a aula mais cedo antes de eu entrar na igreja ali. Tá bom, não, tranquilo. Pode tá Aí gravando na aqui, próxima tá? quarta nós continua. Eu tô na Não, porta da igreja aqui, beleza. eu Aí vou na entrar no próxima culto ali um quarta. pouco, beleza? Não, tranquilo. Quarta-feira nós tá firme aí. Alô? Tá bom, tranquilo. Com Deus. Ainda a gente vai gravar mais uns 10 minutinhos aqui, tá? Então, além disso, né, o Danilo verificou que através de inspeção termográfica, né, utilizou o termovisor e viu que os conectores dos cabos do secundário do transformador, que provavelmente fica aqui, ó, nessa parte, ou aqui atrás, ou aqui na frente, aqui, né? Isso aqui é o do primário, isso aqui é o do secundário. Estão com mau contato, estava com um ponto quente, né? Então, deixa eu. Quer ver? Eu vou pegar até uma imagem genérica aqui
Ó, esse aqui é o aspecto. Isso aqui é um termovisor, tá? Aí, basicamente, se o termovisor, tá vendo aqui, ó, ele tá a câmera aqui, né, tem o infravermelho nela e ela tá captando, né, visualmente, né, uma inspeção visual aí normal aí, você não consegue ter essa noção, né? Tem corrente elétrica, mas você não tem essa noção de que tá tendo uma sobrecorrente, né? Agora, você olhando com o termovisor, já uma inspeção por ensaio, ou seja, utilizando um equipamento que evidencia, né, uma não conformidade, no caso, ele percebeu essa foto que eu peguei aqui, ó, de catálogo, ele percebeu que esse cabo aqui, ó, desse disjuntor aqui, então provavelmente é esse segundo aqui, ó, ele está com sobreaquecimento, ó. Quanto mais próximo do branco aqui, mais quente ele vai estar, né? Inclusive, ó, essa mira aqui, ela tem um laser ali, é tipo aquele LiDAR, tá? E daí ele também tem a aferição de temperatura. Obviamente, ele tá, quanto mais próximo do roxo aqui do azul, ele tá mais frio. Aqui tá 20 graus. Só que se ele colocar a mira aqui, essa temperatura vai aumentar aqui drasticamente. Então ele sabe que inspeção por ensaio, né, que esse circuito está com algum problema. Aí vai verificar ele, né, ver que é uma falta aí de, né, de conexão. Às vezes o cabo não está crimpado, às vezes você só decapou ele e parafusou e não crimpou a ponta, né, que é o ideal para você fazer tanto para circuito de baixa como de média e alta tensão, tá? Você fazer a crimpagem do cabo, a crimpagem do barramento também, tem como você crimpar um barramento com um rebite lá especial, tá? Então foram essas as não conformidades que ele viu, né? Falta de aperto no secundário do transformador, tem que fazer uma limpeza, né? Daí para a gente não sacrificar aqui a nossa é, a didática aqui, eu já preparei aqui uma análise de como que uma OS deve ser finalizada aqui, ó. Então, dados importantes aqui é bom você colocar o número da solicitação de serviço, que ela vai virar uma OS, né? Porque aí quem pegou ela aqui foi o Henrique, né? Você é o paradigma aí do Henrique. O Henrique sobre, né, viu lá na mesa lá dele lá, foi no software e viu que o Danilo requisitou, né, lá do setor de manutenção, qual é o setor que ele fica lá de plantão, solicitou que ele fizesse a verificação, né, e a manutenção aí dos circuitos aí, mais especificamente ali do transformador a seco 1, né? Então coloquei transformador 1, já que é a subestação 1, mas ela tem dois transformadores, então é o transformador 1, tá? É, o equipamento está parado? Não, né? Igual ele está falando aqui, ó, não está parado, né? O alarme soou aqui, só que foi de sobreaquecimento, né? Então aqui ele está falando, ó, descreva de forma sucinta. Isso aqui é só né, é uma referência aqui, ó. Transformador 1, você pode colocar o trafo 1, também a gente chama desse jeito, né? Trafo, né? Trafo 1 com medição de corrente. Você vai utilizar o alicate multímetro na baixa tensão, né? Justamente para ver se só está um problema, porque assim, pode ter sobrecorrente ali, no sentido que tem sobrecarga ali, né? Ou seja, às vezes no circuito, naquele secundário, você vai lá e vê que o aperto tá ok,
né? Uai, tá crimpado, tá ok, mas mesmo assim o termovisor mostrou que tem sobrecorrente ali. Então, o problema daquela sobrecorrente não é o mau contato do cabo com o terminal ali do disjuntor, né? Do disjuntor de baixa tensão a seco. Às vezes é porque ele está em sobrecarga. Então, você pode fazer uma divisão de carga ali, né, daquele circuito. No caso aqui foi só o conector, né? Então, verificar a corrente, né, para avaliar, porque assim, ponto quente ali, se ele for um mau aperto ali, né, se tiver meio frouxo, que foi o que o Danilo relatou aí, se tiver frouxo, ele tá com uma corrente ok, né, tá com uma corrente dentro do projeto, mas ali, né, como ele tá com pouco contato elétrico, aí ele dá o ponto quente só naquele local ali de conexão do cabo com o disjuntor, tá? Então, descrever detalhadamente, você vai falar, ó, pegar os projetos, né? A planta baixa, o diagrama unifilar, verificar o relé de proteção, se ele ainda está em operação ali, né? O 9596, né? A tag lá, né? Investigar a sobrecarga do transformador 1, né? Ver em cada fase na baixa tensão, viu? Lembrando que é baixa tensão, tá? Você vai ver com alicate a perímetro no lado de baixa, se se fosse no lado de alta, aí você ia verificar na IHM lá que mostra corrente, porque ela tem um TC, tem um TP, tá? E aí você ia verificar de forma indireta, e se constatasse que do lado da média tensão tivesse com esse problema, né? Vamos supor, aí você teria que fazer o desligamento, né? Provavelmente desligar um disjuntor de média tensão ali e desativar a subestação para poder fazer essa manutenção, tá? Então, o que eu estou descrevendo aqui, ó, investigar o sobreaquecimento do transformador com termovisor novamente. O Danilo olhou, ver se ainda está acontecendo, colocar o gerador em operação, né? Que aí o QTA, né? O quadro de transferência automático, geralmente numa indústria aí, né? Para a indústria não ficar sem energia, você põe o QTA lá em operação para ele fazer a transferência e poder deixar a empresa rodando com um GMG, né? Desligar o disjuntor de média tensão, em seguida o transformador 1. Você sempre começa pelo de média tensão e os circuitos relacionados depois o da baixa tensão, tá? Para você, se você precisar abrir uma chave, a chave faca ali que fica na entrada da subestação, por exemplo, se precisar. Seguir os procedimentos em conformidade com a NR10, isso aqui é aquele o dicas, tá? É o desligar, impedir, constatar, tá? Vai fazer a retirada dos materiais impróprios, fazer a limpeza da área, tirando o pó. Isso daqui eu fui, né? Eu fui lendo aqui e fazendo mentalmente aqui, né? O que passo que eu faria ali, né? Para poder solucionar esse problema aqui, né? Então, eu fui descrevendo, ó, realizar o reaperto das porcas, parafusos e conectores na baixa tensão e o da alta, caso tiver o da alta tensão, né? Se tiver só da baixa, você vai só do da baixa. O da alta não tem jeito, aí você vai ter que desligar tudo. Tá? Certificar que está tudo limpo, verificar que os equipamentos e instrumentos foram retirados da área, né, de obstrução ali do transformador, né, da área de ventilação. Seguir com os procedimentos de energização, né, ou seja, resolveu o problema, fez a limpeza ali, então agora você vai energizar, que é o dicas lá ao contrário. Né? Qual tipo de manutenção que você fez? Uma corretiva, né? Para solucionar o que causou essa sobrecarga aí, né? Esse ponto quente, que foi um mau contato do lado do secundário, né? Da baixa tensão. Foi preventiva, né? Ou seja, ela
ainda estava em operação, né, a subestação, o transformador, mas se o alarme soou, é porque aquele problema ele poderia, num futuro próximo ali, né, se você acrescentar, isso acontece mais em muita indústria aí, que o pessoal faz manutenção, faz acréscimo de máquina e às vezes não acrescenta no projeto, não faz um reequilíbrio de carga ali também, tá? Isso acontece. Os materiais usados, o pano seco e limpo, vassoura, aspirador de pó, soprador de ar ali, né, para você tirar ali os vestígios, né, do ar ali que está impregnado ali também no transformador, né? Você vai utilizar um alicate amperímetro, termovisor, jogo de chave, né? Chave de boca ali, né? Principalmente ali na baixa tensão ali, né? Que tem uma porca ali, né? Uma conexão. A dois parafusos, tem uns que é a um parafuso. Cadeado, né? Para fazer impedir, e as tags, né, que são as etiquetas, EPIs, capacete, o óculos, a luva, né, isolante, a roupa com um tratamento anti-chama, que é a roupa do eletricista, né? Os profissionais são lá do setor de manutenção, que você agora faz parte, né, que é o Henrique. Descrever os riscos envolvidos na atividade, né, que é o choque elétrico, principalmente quando você faz o procedimento de medição de corrente para saber se é uma sobrecarga, se é uma sobrecorrente apenas ali, né? Ou se essa sobrecorrente é em virtude do mau contato dos conectores da baixa tensão, tá? Da autorização foi o Danilo, né? E você, que é o paradigma, e você é a referência, é o Henrique aí, tá? Aí a data eu coloquei uns dias aqui depois, né? Que foi acho que um treinamento de 2 dias aí ele viu o dia 15. Aí eu fiz essa conta na minha cabeça aqui. Na verdade, foi 3 dias depois, né? Aí, beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso, Wilton. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula, tá bom? Se quiser. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que eu vi a mensagem na hora que você tinha enviado aqui na plataforma, né? Eu falei, não, deixa eu responder ele rápido aí. Às vezes ele tá na sala diferente aí, na sala lá da UC anterior, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau, viu? Vídeo aula, terminou.